Nós estamos nesses próximos domingos, até o mês de setembro, conversando sobre paz. Eu creio que são tempos que vivemos hoje, quando olhamos o noticiário, quando olhamos a política, quando olhamos as relações humanas, quando olhamos os casamentos, é um tempo que nós precisamos ministrar e pedir a Deus que traga paz. Sim ou não, gente? Hoje, casais e famílias em crise, paternidade em crise, economia em crise, notícias em crise, saúde em crise, tempos de guerras, guerras literais, como da Rússia contra a Ucrânia, guerras políticas, por que não guerras espirituais? Por que não dizer guerras relacionais? Quando falamos em guerra, nós temos que saber que nós estamos diante de um Deus, que estamos cantando que é glorioso, vitorioso, mas uma das suas nomenclaturas, um dos seus anúncios de quando ele viria e foi anunciado é que ele seria o príncipe da paz. Príncipe da paz. Então vamos conversar sobre paz esses domingos de agosto e de setembro. E eu peço a Deus que em cada domingo o Espírito Santo agracie a sua vida em uma área específica da sua vida que vamos trabalhar cada domingo, para que nesta área, não importa o que você viva, ou como você esteja enfrentando hoje, você consiga encontrar esta paz de Deus. E hoje, como primeiro domingo, nesta noite, para conversar com você sobre o tema que vamos conversar, eu vou chamar de o poder da paz. A paz tem um poder incrível. As armas têm um poder. As armas de fogo, as armas químicas, as armas biológicas têm o poder de devastar cidades inteiras. As armas de fogo têm o poder de destruir uma pessoa, de levar alguém a óbito, uma arma de fogo. Armas químicas têm o poder de devastar e destruir uma cidade inteira, como foi há décadas atrás em outras guerras. Mas quero que você entenda que a paz também tem um poder incrível na nossa vida. Um poder para trazer equilíbrio, para trazer um escape, uma saída, para trazer uma forma saudável de viver, mesmo em tempo de guerra, seja a guerra mundial, uma guerra relacional, uma guerra interior, uma guerra mental, uma guerra espiritual. A paz tem um poder para hoje, eu creio pela fé, com a palavra de Deus aberta, de transformar a nossa vida, nos dar condições de nós vivermos dias saudáveis e equilibrados, cheios da paz de Deus que excede todo o entendimento. Então hoje, como texto base, quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, Isaías 32, versículo 15 ao versículo 18. Isaías 32, do 15 ao 18. Vou ler o texto bíblico e logo em seguida eu te dou o panorama do que está acontecendo nesta época com o povo de Deus em Judá. Isaías 32, 15 vai dizer assim: até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforma em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. Versículo 16. A justiça, então, habitará no deserto, e a retidão viverá como campo fértil. O fruto da justiça será, diga comigo, paz. E o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Até aqui eu vou dar uma pausa aqui rapidamente. Há um anúncio aqui do profeta que chegará um tempo onde o Espírito de Deus vai ser derramado, vai descansar sobre as pessoas, sobre o povo de Deus. E quando esse dia acontecer, ele vai dizer que então o deserto vai se tornar um campo fértil, e este campo fértil vai se parecer com uma linda floresta. E nesse dia então, a justiça trará como resultado a sua paz. E esta paz vai fazer com que esse tempo seja um tempo onde se receba duas coisas assim, diga-se comigo, tranquilidade e confiança. Em um tempo de correria, um tempo de pânico, um tempo de guerra, o profeta diz, chegará um tempo, quando for derramado sobre vocês do Espírito de Deus, vocês vão encontrar nesse tempo tranquilidade e vão encontrar confiança para viver os seus dias. Tranquilidade e confiança. Ao verso 18, que é o verso-chave para nós esta noite, vai dizer assim: nesse tempo, então, o meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras e em tranquilos lugares de descanso. Até aqui. Quando observamos o livro do profeta Isaías, ele é um profeta que Deus levanta no meio do seu povo para comunicar a sua vontade. E muitas vezes para falar sobre o julgamento de Deus sobre o povo, que está de forma desobediente e rebelde. Estamos no capítulo 32, e quando olhamos capítulos 30
31 e 32, esses três capítulos, 30, 31 e 32, ali estão, dentro deles inseridos, os 6 ais de Deus. Por 6 vezes, por meio do profeta, Deus dá alguns ais. Ai de vós, ai de vocês, ai de você, ai de vocês, por andarem assim, por fazerem assim. São 6 ais de Deus. E falando sobre o dia dos pais, Deus é um pai eterno e amoroso. Você que é pai sabe disso, você que é filho sabe muito bem, ou melhor, sobre isso. Quando o seu pai dá os seus avisos, diz, olha, não faça isso. Ai de você se mexer na minha caixa de ferramenta. Fala lá em casa para os meus filhos. Ai de vocês, se vocês, tem aquele livro, né? Quem mexeu no meu queijo? Ai de vocês, se vocês mexerem no queijo que eu comprei para mim. Ai de vocês, se tomarem aquele negócio que eu comprei para mim. Ai de vocês, são os ais dos pais. Ai de vocês, se praticarem isso. Deus traz 6 ais ao povo. O povo está numa geração de rebeldia. A nação de Judá tem reis maus e desobedientes. E Deus então levanta um profeta para falar àquele povo. Então, por meio do profeta, Deus vai dizer assim: mas vai chegar um tempo aonde o meu Espírito será derramado sobre vocês, e a minha paz alcançará vocês. E nesse tempo haverá tranquilidade e confiança no meio de vocês. E o meu povo, versículo 18, vai viver em lugares tranquilos, pacatos, lugares de descanso. Olhamos a teologia bíblica e alguns comentaristas bíblicos e há sugestões, suposições de que tempo seria esse onde receberíamos esse tempo de paz. Naquele tempo, alguns comentaristas das Escrituras chegam a pensar e declarar que talvez o profeta Isaías estiver falando sobre o rei Ezequias. Ou seja, quando vier o reinado de Ezequias, então essa paz vai chegar sobre vocês. Outros acreditam que Isaías falava sobre Josias, o seu bisneto. Quando Josias foi levantado rei, então essa paz virá sobre vocês. Mas há outros comentaristas bíblicos que acreditam que Isaías está falando sobre o Messias. Quando o Messias vier sobre vocês, quando Jesus Cristo, o anunciado, ele vier sobre vocês, então nesse tempo o Espírito de Deus será derramado sobre vocês e esta paz virá sobre vocês. Vocês terão tranquilidade, confiança e habitarão em lugares seguros. Não posso hoje aqui, minha intenção não é precisar ou dizer sobre se Isaías fala sobre o rei Ezequias, rei Josias, sobre o Messias. Mas lemos a chegada do Messias, nós lemos o anunciado, o príncipe da paz que viria. Nós temos em Atos 2 o Pentecoste com o Espírito Santo derramado sobre nós. Vivemos hoje um novo tempo, onde Cristo já foi à cruz do Calvário, já ressurgiu, está nos céus e hoje temos esse sangue derramado que nos comprou. Então, o profeta diz, esse tempo vai chegar aonde esta paz vai trazer para vocês tranquilidade, confiança, e vocês habitarão em locais pacíficos e casas seguras. Olhando hoje esse texto, como primeira reflexão da série, quero que eu hoje compartilhar com você 3 pensamentos. O primeiro deles, diga assim comigo, povo de Deus. Segundo, promessa de Deus. E terceiro, paz de Deus. Povo de Deus, promessa de Deus e paz de Deus. Olhando somente o versículo 18 para nós nesta noite. Versículo 18 vai dizer assim, o meu povo viverá em locais pacíficos. Número 1, o povo de Deus. E o que uma pessoa quer dizer quando fala assim, esse é meu povo? Esse não é meu povo. Essa é a minha gente. Essa não é a minha gente. A verdade é que é muito mais fácil você identificar quem não é sua gente. Às vezes é difícil você saber quem é a sua gente, quem é o seu povo. Quem é o tipo de gente que tem a ver com você, ou que você gostaria de ter amizade, ou andar junto. É mais fácil identificar quem não é o seu povo. Não, essa pessoa realmente não é minha gente, porque a gente não tem nada em comum sobre pensamento, visão, crença. Nós não temos nada em comum em relação a comportamento, não. É o que dizemos hoje, né? Essa pessoa não me representa. Ou temos muita coisa em comum. É mais fácil identificar quem não é minha gente do que quem é a minha gente. Mas a pergunta que eu faço é, quem é o seu povo? Quem é a sua gente? O que Deus quer dizer pelo profeta, o meu povo? Quem é o povo de Deus, pastor? A primeira pergunta é, quem é o seu povo? Então vamos a alguns níveis de relacionamentos. Quando falamos sobre relacionamento, nós temos pessoas que nós chamamos de conhecidos. Conhecidos são aqueles que nós conhecemos, identificamos pela face, pelo jeito, de perto ou de longe, aquela pessoa que vai lá naquele lugar eu conheço. Essa pessoa que sentou ao meu lado na igreja hoje eu conheço.
Ah, eu vi um fulano no shopping hoje que eu conheço, mas conhecer daquela pessoa que você sabe quem é, identifica, quem sabe, biotipo, fisionomia, mas você não sabe nem o nome. Nós chamamos de, a paz, meu irmão, tudo bom? Opa, tudo bem? Eu não sei. Nós temos muitos conhecidos. Quantas vezes com minha esposa, a gente anda em algum lugar e alguém passa, Pastor Sandro, eu digo, opa, paz. A Adriana fala assim, quem é? Eu falei, não tenho a mínima ideia de quem seja. É apenas um conhecido que eu tenho. Talvez nem lembre da fisionomia. Lá perto de casa tem um rapaz que fica ali na porta, ali um senhor, na Vida Alcântara. Por que eu sei que na Vida Alcântara? Porque agora eu descobri, porque eu fui investigar. Ele fica com um carro ali vendendo queijos e mel e coisas, quitutes. Eu passava de carro entrando no condomínio, ele, Pastor Sandro, aí eu, oi. Só que eu entro e saio do meu apartamento pelo menos uma vez por dia, ou mais. E eu entrava ali, Pastor Sandro, eu, oi. Ele não falava pastor, ele falava, Pastor Sandro. Eu falei, rapaz, esse cara me conhece. Já estou ficando preocupado, porque ele sabe onde eu moro. Vai que ele quer fazer algum mal. Pastor Sandro, opa! Teve um dia que eu parei, eu falei, não vai ter jeito, eu vou ter que começar um assunto para conhecer essa pessoa, mas não teve jeito, Marcão, eu tive que comprar um queijo. E não era barato. Artesanal. Adriana, compra um queijo, irmão, compra um queijo com esse irmão aí. Quanto é o queijo? Ele falou o valor, foi, não, irmão, não é o seu carro inteiro não, eu quero só o queijo. Não quero comprar o seu carro, é o queijo. É X. E o mel? É X. Eu falei, pô, que abelha abençoada é essa, mas tudo bem. Vamos lá então. E comecei a me identificar e a conhecer ele. Até que paramos um dia, parei o carro e fui comprar o queijo. Ele explicou a história dele. Pastor, você do Alcântara, vou pregar lá. Foi uma benção oculta. Eu falei, bom, prazer e tal. Mas são conhecidos, nós não sabíamos nem o nome. Mas vamos ao nível mais profundo, nós temos nossos amigos. Aqueles que sabemos o nome. Aqueles que nós saímos depois do culto, depois da faculdade, ou segunda-feira mais barato, vamos ao cinema com a pessoa, é meu amigo, come na mesa comigo, nós partilhamos e compartilhamos uma pizza, comemos junto um cachorro quente, são os meus amigos. Falamos sobre futebol, falamos sobre política, são amigos. Mas até os amigos têm um nível mais profundo de intimidade. Chamamos de amigos íntimos. São aqueles que nós não apenas falamos sobre futebol e fatos, mas falamos sobre sentimentos. Nós conversamos e assim, rapaz, eu estou me sentindo assim, estou passando por isso. Se for um cristão, ore por mim. Se for alguém com dinheiro, me empreste um dinheiro. Se for alguém, mas alguém íntimo, que nós conversamos sobre sentimentos. E nós abrimos nosso coração, amigos íntimos. E a Bíblia diz que amigos mais chegados do que irmãos, pessoas íntimas. Há como ir mais profundo do que uma amizade íntima? Há. O nome disso é um grupo que nós não escolhemos com quem nós vivemos. Chama-se, diga assim comigo, família. Aí alguém diga assim, poxa, eu tenho familiares meus que não se comparam a amigos meus. Eu tenho amigos meus íntimos muito melhores que parentes meus. Mas são família. São aqueles que Deus colocou ao nosso lado para viver. Nós não escolhemos quem seria nosso pai, hoje é dos pais, quem seria nossa mãe. Não escolhemos quem seria nosso irmão, por exemplo. Escolhemos com quem vamos casar, aonde vamos trabalhar. Mas tem coisas que nós não escolhemos, mas família. É o nível mais íntimo e profundo, é a família. Agora observe que a família pode ser as pessoas do seu sangue, biológicos, nasceram, fazem parte da minha casa, filhos de papai e de mamãe, ou só do meu pai, só da minha mãe, famílias mistas que se juntaram, depois do segundo, terceiro casamento, há irmão de sangue. Mas também há familiares que não são de sangue. Por exemplo, genros. É família, pastor? É família. Não, Aston. Nora. Cunhados são família. Porque a partir do momento que você os recebe no seio da sua família, eles passam a ser família. Vou te dar um exemplo. Quando você casa com alguém, sou homem, arrumei uma noiva, uma esposa, vou casar com ela. Se você acha que vai casar só com ela, está completamente, profundamente enganado. Você casa com ela, com o pai dela, com a mãe dela. Se tiver pet, com o pet dela. Com os primos dela, você casa com a família, sendo de sangue ou não. Lá em casa os filhos estão crescendo. E agora as noras e os genros vão começar a chegar. Né? O genro vai demorar muito. Tem 11 anos de minha filha só, deixa ela lá onde ela está. E a Adriana fala para ela, Adriana, criança não namora. Criança não namora. Mas mãe, criança não namora. Mas observe o seguinte.
Quando alguém chega para a minha família, se é uma namorada do meu filho que chega para a minha família, ela não só está se unindo ao meu filho, eu como pai, ela está se unindo à família inteira. E com isso, ela está se unindo às nossas crenças, à nossa visão, o nosso jeito de enxergar o mundo. Quando eu entro em uma família, eu abraço tudo isso. Eu brinco às vezes com a namorada do meu filho, Mateus. A gente vai almoçar, ela diz, eu não gosto de camarão, você tem um problema, você não é bem-vinda nesse lugar. Não come carne, como carne. Eu falei, vegetariano não tem lugar em nossa família. Nós gostamos de comer carne, de fazer churrasco. Então observe quando ela entra numa família, ela sabe que nessa família tem suas crenças, essa família tem a sua visão de mundo, essa família tem sua visão sobre o que é família, sobre o que é casamento, sobre o que é igreja, sobre o que é Cristo, sobre o que é comportamento, sobre o que é cultura. Quando eu entro em uma família, eu agora não só pertenço à família, mas abraço tudo que essa família faz, pertence, assume e se comporta. Então, família. Aí perguntamos, pastor, quem é o meu povo? Sem nenhum medo e sem sombra de dúvidas, eu creio que o seu povo é a sua família. Por mais que você tenha amigos mais chegados que irmãos e parentes não tão chegados, o seu povo é a sua família. Agora olhamos isso em relação ao que estamos lendo sobre quem é o povo de Deus, pastor. Diga assim comigo, é a sua família. Diga assim comigo, é a sua família. O povo de Deus é a família dele. O povo de Deus são os seus filhos, o seu povo. Antigo Testamento, o Israel de Deus. Novo Testamento, João vai dizer que Apocalipse viu gente de tribos, nações, cores, etnias diferentes, mas é o povo de Deus. Povo de Deus. Aí a pergunta que eu faço para você essa noite é, você hoje aqui, você é povo de Deus? Você faz parte da família de Deus? Essa é a grande questão. Você já é povo de Deus? A família de Deus é o seu povo, e o povo de Deus é a sua família. Quando falamos sobre o povo de Deus e falamos sobre paz, as promessas de Deus, elas são para o seu povo. Então você não pode reivindicar as promessas de Deus se você não é povo de Deus. Por exemplo, você não pode reivindicar as promessas da palavra de Deus se você não crê e não obedece à palavra de Deus. Você pode, por exemplo, ir no Facebook, no Instagram, no Twitter e jogar lá um versículo solto, uma baita promessa bíblica. E você diz assim, eu creio nisso, eu recebo. Mas se você não é povo de Deus, essa promessa não te alcançará. Porque as promessas de Deus, diga assim comigo, são para o povo de Deus. Mais uma vez eu pergunto, quem é você hoje aqui? Você é povo de Deus? Pastor, mas como ser povo de Deus? Todos não são povo de Deus? A resposta é não. Todos são criaturas de Deus. Deus criou a todos, a sua imagem e semelhança, mas Deus tem o seu povo. Gênesis 1, Gênesis 2, criação, Gênesis 2, o casamento, Gênesis 3, a queda do homem. Então nós perdemos a comunhão com Deus, nós fomos afastados de Deus. Paulo vai dizer em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e afastados, destituídos foram da glória de Deus. Deus criou homens mais semelhança, mas nós pelo pecado nós somos afastados de Deus. Nós nascemos em pecado e separados de Deus. E alguém precisava fazer algo para mudar isso. Alguém precisava fazer algo para nos trazer de volta a Deus, a sua paternidade, a seu senhorio. Quem é que faz isso? Moisés não poderia fazer isso, Davi não poderia fazer isso, Noé não poderia fazer isso, Abraão não poderia fazer isso. Então Jesus é enviado dos céus. Como um de nós, nasce em nossa terra, pisa no nosso chão. Ele nasce, ele cresce, tem o seu ministério dado por Deus e vai à cruz do Calvário como missão. Ele morre naquela cruz, é crucificado. Mas ao terceiro dia, ele ressuscita. E com a sua morte e ressurreição, ele paga o preço pelos nossos pecados. Então, pastor, como posso ser feito filho de Deus? Como posso ser feito família de Deus e povo de Deus? Como eu posso participar do povo de Deus? Há um só caminho, verdade e vida, ele diz. Eu sou o caminho, verdade e vida. Se você creu em Jesus, se você se arrependeu dos seus pecados,
Se você com os seus lábios declarou o senhorio de Cristo em sua vida, bem-vindo. Você é povo de Deus, você é família de Deus. E se você não fez isso ainda, esse é o caminho para se tornar família de Deus. Esse é o caminho para ser povo de Deus. Se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus, na sua cruz, na sua salvação, receba a fé de Deus para crer nisso, então seja feita uma nova criatura e faça parte da família de Deus. Aí então, as promessas bíblicas são para você. Então a palavra de Deus e os seus benefícios são para você. Olha Romanos 5, versículo 1 e 2, o que Paulo vai dizer nas cartas aos Romanos. Meus irmãos, tendo sido, pois, justificados, e é sempre pela fé, temos agora paz com Deus. E observe aqui, esta paz com Deus não é a paz de Deus, é paz com Deus. Não é paz de calma, sensação boa, é paz de guerra. Nós, pelo pecado, estávamos em guerra contra Deus. E por meio da fé em Jesus, nós encontramos paz com Deus. Fizemos as pazes com Deus. E vai dizer, essas pazes foram feitas por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé e esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Pastor, para quem é a paz de Deus que estamos ministrando aqui, começando hoje aos domingos? Essa paz de Deus é para o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? O povo de Deus é aqueles que fizeram as pazes com Deus por meio de Jesus e sua cruz. Então eu diria que você não pode ter esta paz de Deus sem que antes você faça as pazes com Deus. E a única maneira de você fazer as pazes com Deus e se tornar amigo de Deus como Abraão foi, é por meio de Cristo, a sua cruz, sua morte e a sua ressurreição. E esta paz de Deus é uma promessa para o povo de Deus. E quando olhamos o Antigo Testamento, está explícito para nós que em meio ao caos, que em meio à loucura da vida do mundo, que em meio aos desesperos, Deus ali tem paz para quem? Diga assim comigo, para o seu povo. Para o seu povo. Quando olhamos as Sagradas Escrituras, quando o povo de Deus está refém, escravo no Egito, por meio da geração de que entrou de José. Então, um novo rei, pós o faraó de José, não conhecia a Deus. Então, o povo começou a escravizar os judeus, que cresciam muito. Ele ficou preocupado com o crescimento dos judeus. Então, agora o povo está escravo. Deus, então, ouve o clamor do povo e chama Moisés. Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo que está sofrendo. Você vai lá e vai libertar o povo. Conhecemos essa história. Todo mundo conhece essa história. Moisés no Egito. E Moisés dá o seu recado ao faraó. Olha, Deus mandou. Ele diz, eu não vou soltar. Quem é Deus? Não sei quem é o Senhor. E vem uma praga. E você conhece essa história. Vem outra praga. Vem 2, 3, 4. A última praga diz que então Deus vai enviar um anjo da morte que vai consumir e matar todo o primogênito no Egito. E nesse momento, o Egito vai virar um caos. Porque vai morrer o filho mais velho do casal. Mas se o pai ou se a mãe também foram os primeiros filhos dos seus pais, eles também morrem. Todo primogênito do gado, o primogênito do gado, morre também. O caos vai se instalar no Egito. Mas aí Deus sabe que no meio do Egito tem, sabe quem? O seu povo. E Deus tem promessa, paz e descanso para o seu povo. Então, olhe comigo Êxodo 11, versículos 6 e 7. Olha o que Deus vai dizer por meio de Moisés. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. É sobre a morte dos primogênitos. Versículo 7. Entre os israelitas, porém, entretanto, mas, contudo, todavia, entre o meu povo, eu estou dizendo, entre o meu povo, nem sequer um cão vai latir, contra homem ou contra animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Quem pode dizer amém? Então vocês saberão que Deus faz distinção de quem é o seu povo e quem não é o seu povo. Alguém diria, pastor, mas sempre ouvi que Deus não faz acepção de pessoas, não faz para a salvação. Deus salva homens, mulheres, brancos, negros, pobres, ricos, altos, baixos. Deus não faz acepção de pessoas. Mas dentre essas pessoas tão diferentes, Deus tem o seu povo. Eu quero que você tente levar à sua memória uma reflexão visível,
talvez até mesmo fantasiosa sobre esta realidade. O anjo da morte vem sobre o Egito. As pessoas estão correndo de lá para cá com crianças e filhos nos braços, sem respirar e mortos. Há gritos na madrugada de pais e mães desesperados. O Egito está em caos. O texto vai dizer que o Egito vai experimentar um pranto tão grande que nunca antes experimentou. Mas no meio desse pânico, desse caos, o povo de Deus vai experimentar um tempo de silêncio, paz e tranquilidade. E nem latido de um cão se ouvirá. Eu fui levado, creio que por Deus, pelo Espírito, a ter essa reflexão, principalmente sobre o interior dos seres humanos, o interior dos cristãos. Talvez seja impossível um tempo de caos e correria, de gritos, de morte no Egito, que se encontrasse um lugar silencioso. Mas dentro de cada crente, dentro de cada povo de Deus, há um silêncio, há uma quietude, há uma tranquilidade. Um silêncio que vai dizer que não se ouvirá nem mesmo o latido de um animal. Porque embora Deus não faça acepção de pessoas e salve pessoas diferentes, de etnias diferentes, de povo diferente, de cor diferente, Deus tem o seu povo. E a promessa de paz é para o seu povo. A pergunta que eu faço mais ou menos essa noite para você é: você é povo de Deus? Você se arrependeu do seu pecado? Você fez de Jesus o Senhor da sua existência? Você entregou o seu caminho na mão do Senhor, entrega o seu caminho nas mãos do Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Quando eu entrego, eu confio. Se você hoje entrou aqui nesta noite assim: pastor, eu preciso de um tempo de paz na minha vida, viu? Oh, só misericórdia, Senhor, faz alguma coisa, dá um tempo de paz. A minha mente está inquieta, o meu coração está inquieto, a minha casa precisa de paz, pastor, a minha vida precisa de paz. A promessa de paz é para o povo de Deus. Se você é povo de Deus, diga assim comigo: esta promessa é para mim. Diga para o seu irmão: esta promessa é para você. E se você está aqui e você não é povo de Deus, meu amigo, minha amiga, nesta noite, que Deus te dê fé para crer em Jesus e você seja feito família e povo de Deus. Porque as promessas de Deus é para a sua família. Não basta você dizer assim: pastor, mas eu conheço Deus. Eu conheço Deus. Não é Deus é pai de Jesus, filho de Maria, a virgem. Eu conheço Jesus, conheço Deus. Não é. Não basta conhecer Deus. Deus tem que te conhecer. Para alguém ter uma relação comigo, experimentar de mim e viver a vida comigo, não basta me conhecer. Eu tenho que conhecer essa pessoa. Vou te dar um exemplo bíblico. O evangelho no final dele vai dizer: muitos naquele dia dirão assim: Senhor, Senhor, em teu nome eu curei enfermos, Senhor. Senhor, em teu nome expulsei demônios. Senhor, em teu nome eu cantei, eu toquei, eu servi, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui no culto de oração, eu paguei o telhado. Senhor, em teu nome eu fiz muitas coisas. Eu conheço o Senhor, eu conheço Nova Vida SC, eu conheço o pastor Sandro, eu conheço o pastor Marcos, eu conheço o pessoal lá. Eu paguei até lanche na cantina para as pessoas, Senhor. Vai dizer o texto bíblico, vai dizer assim: afaste de mim, porque eu nunca vos conheci. Não sei quem vocês são. Não é um não conheço de não ser da sua existência. É um não conheço de eu não conheço. Você não faz parte da minha, diga assim, família. Você não faz parte da minha família, você não faz parte do meu povo. Você não foi comprado pelo sangue de Jesus, você não creu no sacrifício do meu filho. Você não confessou com seus lábios, não entregou a sua vida a Cristo para que fosse o Senhor da sua vida. Você não é o meu povo, como que diz: eu não te conheço. Não basta nós conhecermos a Cristo para recebermos as promessas. Não basta sabermos quem é Jesus para apostarmos o texto bíblico e dizer assim: eu recebo. Precisamos ser conhecidos por Deus, e Deus conhece o seu povo. Se você é povo de Deus, Deus conhece você.
Deus conhece a toda a humanidade em relação à sua existência. Mas quando eu digo Deus conhece o seu povo, Deus conhece o seu povo. Deus trabalha pelo seu povo. A promessa dele é para o seu povo. Deus ama o seu povo. Deus livra o seu povo. Olhamos o texto. Por mais que o mundo caminhe em caos, em gritos emocionais, desespero, o meu povo, no meio dele, haverá tranquilidade, confiança. E nem o barulho de um cão latindo se ouvirá, porque eu sei quem é o meu povo. Eu faço distinção entre quem é o Egito e Israel. Eu faço distinção entre quem é o meu povo, ou não é o meu povo, e é o mundo, e quem é o meu povo. Diga assim comigo, povo de Deus. Povo de Deus. Para o povo de Deus, nós temos, número 2, as promessas de Deus. Isaías 32:18, que nós lemos, vai dizer assim: o meu povo viverá em lugares de descanso, o meu povo viverá em locais pacíficos. O ponto aqui, o meu povo viverá. Precisamos de paz e precisamos de vida nesse tempo. Vida de fato. Não sobrevivência, mas vivência. Deus diz, minha promessa para vocês é que esta paz fará com que vocês vivam em paz. Vivam em paz. Já reparou quando a gente perde alguém, um ente querido, alguém morre, e vamos ali ao funeral e dizemos assim: descanse em... Temos a ideia que alguém só descansa em paz depois que morre. Finalmente descansou. Poxa, esse descansou, hein? Como quem diz, o descanso e a paz só vem com a morte. Deus diz, a promessa para o meu povo é que ele viva em paz. Diga sempre para o seu vizinho, você não precisa morrer para ter paz. Fala para ele. Não precisa morrer para ter paz. Alguém assim, pastor, mas tu não sabe da minha vida, tu não conhece a minha esposa, o meu marido, não sabe do meu pai, não tem como eu ter paz naquele lugar. Quantas pessoas, por causa da paz, ou por causa das lutas, tribulações e crises internas, tiram a sua vida. Sabe por quê? Eu desisto. Eu não aguento mais. Não dá mais para viver esta vida. Mas Deus para o seu povo promete que o meu povo viva em paz. Você não precisa morrer para descansar em paz. Nesta noite eu quero, vamos orar ao final, mas já quero pedir a Deus que esta paz de Deus alcance 4 áreas da sua vida aqui nesta noite. Meu desejo é que a paz de Deus chegue primeiro ou também nos seus relacionamentos. Não levante a mão, mas quantos aqui podem estar hoje que precisam de paz nas suas relações? Pastor, preciso de paz no meu casamento. Pastor, eu preciso de paz com a minha mãe. Estamos em pé de guerra, em nível de guerra. Preciso de paz com o meu pai. Preciso de paz com um parente, um familiar, com um amigo. Pessoas que não conseguem ter paz por conta do nível das suas relações à flor da pele. Paz nos relacionamentos. Paz dentro de casa. Paz. Paz. Mas, pastor, é possível conviver com pessoas pecadoras e encontrar paz? Sim, é possível. É impossível não ter problema. É impossível não se frustrar. É impossível não ser magoado. E é quase impossível não ser traído. O próprio Cristo foi traído. Mas é possível, mediante isso, diante disso, dentro disso, como povo de Deus, no Egito, em crise, em gritos, viver em paz nas suas relações. Então hoje eu oro e peço para que você alcance paz nos seus relacionamentos, se é o seu caso. Mas também oro para que você encontre paz em sua vida financeira, paz em suas finanças. Porque hoje também é um tempo onde há muitas pessoas sofrendo por conta do dinheiro ou da ausência dele. E eu não falo aqui para que você alcance prosperidade, bens materiais, não é isso. Para onde você vive, com a renda que você tem, com aquilo que Deus permitiu que você recebesse, você viva em paz. Viva em paz. O salmista diz, em paz me deito e logo pego no sono. Quantas pessoas não dormem porque estão em crise financeira, não têm paz nas suas finanças. Então, pastor, eu tenho contas abertas, eu posso perder isso, posso perder aquilo, pode tomar o meu carro, a minha casa, não sei mais o que fazer, eu não encontro paz nas minhas finanças.
Como eu gostaria, pastor, de dizimar ou ofertar, mas não posso, não tenho paz, eu tenho medo do amanhã, da escassez. Como eu gostaria de poder ser mais abundante, mas não tenho paz. Que a paz de Deus alcance a sua vida financeira. Posso ouvir um amém? Ao ponto de você conseguir fazer para Deus, em direção a Deus, de forma financeira, o que você sempre quis fazer, mas nunca pôde. Você é legal assim, pastor, eu estou alegre hoje, por quê? Porque eu sempre quis dizimar, nunca consegui dizimo hoje. Pastor, eu sempre quis ofertar esse valor. Pastor, eu sempre quis abençoar a minha mãe. Pastor, eu sempre quis ter como abençoar as pessoas que o Senhor coloca no meu caminho. Ajudar um transeunte, ajudar um morador de rua, ajudar um rapaz que vende bala, mas nunca pôde, Senhor. Ah, pastor, sou grato a Deus porque hoje eu tenho como prover a minha casa e eu posso abundantemente ajudar as pessoas. Esse nível de paz financeira. E lembrando que lemos Isaías 32, 17. Quando essa paz chega, a tranquilidade e a confiança. Eu confio em Deus para o meu amanhã, estou tranquilo com o que Ele pode fazer. Além das relações, das finanças, claro, também nas suas emoções. Paz para as suas emoções. Um tempo onde as pessoas não estão em paz por conta das suas relações, pessoas, por conta da sua vida financeira, contas a pagar, e por conta das suas emoções do seu interior. Não encontram paz interior. Ansiedade, desespero, depressão, pensamento suicida, raiva, ciúme, inveja, ódio, emoções desequilibradas. E com isso não conseguem dormir. Irmãos, a Bíblia diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Confiança. Mas Deus sabe que nós, é a nossa personalidade, que Ele nos fez assim, muitas vezes somos ansiosos, e o século nos dá essa ansiedade. Eu, por natureza humana, eu sou ansioso. Os meus filhos são ansiosos. Nós somos daqueles que temos que orar muito para dormir. Quando estamos esperando algo, planejando algo, querendo algo, e ficamos ansiosos que aquilo se concretize logo. Quem é assim? Levante a mão aqui. Ah, o bando de pecador igual eu. Nós temos um hábito, dizem que isso é um resultado de ansiedade, disse minha psicóloga. Essa semana eu estava tomando um café com meu filho e minha esposa na mesa da sala, batendo um papo, foi sábado de manhã, ontem de manhã. E eu tomo o café, sento, minha perna fica assim, ó. Ó. Não é Parkinson. É ansiedade. Eu era jovem ainda. Me lembrei da música de novo, ó. Eu era jovem ainda. E eu ainda solteiro, assim, casado. Meu pai já falecido, mas descia elevador com meu pai. Minha mão ficava na perna assim, ó. Ele fazendo música. Eu falei, não. Quem é assim? Levante a mão. A mão não para. Sabe o que é isso? É a mente trabalhando. É ou não é, gente? Pensando no amanhã, que eu tenho, que amanhã, e se, e pá, e parará, poxa, e tal. Eu tomei um café ontem, meu perna assim, olhei para baixo da mesa, meu filho mais velho estava assim, ó, comendo pão. Eu falei, para com essa perna aí, pô, rapaz, tá igual a minha. Ele, pois é, fazer o quê? Eu não queria, mas fazer o quê? Herdei. Ansiedade. É uma ansiedade temperamental, de formação, não de criação, mas talvez biológica, não sei, não sou médico nem cientista, mas chegamos a um tempo como esse, onde o noticiário, onde as coisas a fazer, a realizar, as incertezas, nos levam a um nível de ansiedade, que é esse nível que a Bíblia diz, não andeis ansiosos, ou seja, não entre em desespero. Não fique olhando para amanhã e sofrendo agora aquilo que é uma hipótese, aquilo que é hipotético. Entrega na mão do Senhor e descanse e vai dormir. Eu digo, Deus, eu sempre aconselho as pessoas e casais sobre isso. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o que você pode controlar, se preocupe, haja, tome uma atitude e não procrastine. Agora, o que você não tem como controlar, não adianta e não vale a pena você se preocupar. Descansa. Eu vou me preocupar se a urna é segura ou não? Fala para mim. Qual é o controle que eu tenho sobre isso? É zero. Eu vou me preocupar sobre as coisas que eu não tenho controle. Eu tenho que me preocupar com a minha mente. Senhor, irmãos, ó, a minha língua.
o que eu vou falar, para quem eu vou falar, como eu vou agir. Isso tem que me preocupar. As coisas que eu tenho controle. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Esse coisa alguma é aquelas coisas, qualquer tipo de coisa que vai tirar você do eixo, do centro. Então oro para que hoje Deus traga paz às suas emoções. Te ajude com suas ansiedades, depressões, ciúmes, invejas, vaidades, emoções descontroladas como o povo do Egito. Porque o povo do Egito vive assim. Mas enquanto o povo do Egito, enquanto o mundo está correndo para lá desesperado, o povo de Deus encontra silêncio em sua alma. E quarto, que você encontre paz no seu chamado. Como assim, pastor? Que Deus traga paz ao seu coração com nitidez, clareza sobre quem é você em Deus e qual é a sua missão neste mundo em Cristo. O diabo sabe que se colocar você medo, bagunçar suas emoções, você não vai conseguir se concentrar e buscar sua identidade em Deus. Para que eu vim a este mundo? Para que Cristo me salvou? Qual é o meu lugar no reino de Cristo? Qual é a minha missão neste mundo? O que Deus espera de mim? Qual é o meu chamado? Qual é a minha missão? Aí ficamos desesperados, ansiosos, apenas vamos à igreja, voltamos da igreja. Vamos ao shopping, voltamos do shopping. E o propósito para nós não acontece. Que Deus traga paz para você entender, bom, a minha missão é essa, o meu chamado é esse. Não vou me preocupar com o que está tentando me abater, me abalar, me tirar do eixo, mas vou concentrar na vontade de Deus para mim nesse século. E poderia pontuar algumas coisas. Você que é pai, mãe, dia dos pais, a sua família. A missão que Deus te deu à sua casa. Mas com emoções em frangalho, com finanças em crise, com as relações como pano rasgado. Como você, pai e mãe, vai cuidar da sua casa, do seu casamento? O seu chamado, a sua missão. Então, o versículo 18 vai dizer assim, o meu povo, número 2, viverá, a promessa é viver. De que maneira? Número 3, a paz de Deus. O meu povo viverá em locais pacíficos. Essa paz de Deus, irmão, que o profeta vai dizer, não é simplesmente um sentimento, uma calma. Não é esta paz de, estou em paz, silêncio, todo mundo quieto, todo mundo foi embora, as crianças foram para o colégio, meu marido foi trabalhar, estou em paz. Não é esse tipo de paz que o profeta está dizendo, aqui vai dizer que é um shalom de Deus. Diga assim comigo, shalom. Shalom é mais do que calma. Shalom é muito mais do que silêncio externo. Eu gosto de paz. Quem gosta de paz aqui? Paz, silêncio. Quem gosta? Vamos ficando velhos e passamos a amar ainda mais a paz. E passamos a gostar menos de criança. É ou não é, gente? Até que viramos avós. Não é a minha época ainda. Mas eu gosto de lugares pacatos, pacíficos. Eu amo esses lugares. E eu cultivo isso lá em casa. Lá em casa eu gosto de botar abajus. Eu os ligo, deixo-os acesos. Na verdade, eles acendem sozinhos. A tecnologia de hoje, dá 5 horas, acende um. Dá 6 horas, acende o outro, junto com o aquário. Eu chego em casa, está aquela penumbra de abajur e os peixes acesos nadando. Eu entro assim, encontrei meu lugar de descanso. Eu digo para a Adriana que é um lugar que não favorece crianças brincarem. Elas chegam naquele lugar assim meio escuro e dizem assim, e não dá para brincar, que não vão lá para baixo. Eu falei, yes, funcionou. Se eu acendo tudo, a correria começa. Mas esse shalom de Deus não é esta calma com ausência de crianças ou do cônjuge ou do trabalho. Botei um pijama, fui para o lado do aquário, botei um filme, botei um sonzinho. Agora... Não, não é isso que é shalom, isso é calma, isso é sossego, não é isso que é shalom. O mundo vai tentar nos vender esse tipo de paz. Se você tiver esse abajur, se você montar esse aquário, se você divorciar do seu marido, se você viver sozinho, em liberdade, se você não tiver filhos, olha, filhos é o inferno, hein? Sem filhos é paz, o mundo vai dizer. Mas shalom de Deus, esta paz, independente dessas coisas. Porque essa paz de Deus não pode ser comprada, não pode ser adquirida. Esta paz de Deus você não encontra no Atacadão, no Carrefour. Mas pela manhã, essa paz de Deus não encontra no novo Tubarão Atacadista, ali no Caramujo, que inaugurou ontem. Esta paz de Deus, você tentar encontrar esta paz de Deus em mercados atacadistas, é mesmo que você entrar no Atacadão lá perto de casa e perguntar assim, e procurar a seção onde vende Mercedes-Benz, aonde vende Rolls-Royce,
aonde vende Honda Civic. Pergunta, meu amigo, como é que faz para comprar um Honda Civic aqui na Atacadão? Assim, meu amigo, a gente não vende isso. Não temos em estoque isso aqui. É a mesma coisa para tentar encontrar a paz de Deus no mundo. O shalom de Deus, há um só lugar que podemos encontrar. Em Deus. Porque o shalom de Deus é de Deus para o seu povo. Não pode ser comprado. Olha o que vai dizer o apóstolo Paulo em Filipenses 4, versículo 6. Onde o apóstolo Paulo nos dá uma fórmula para alcançarmos esse shalom de Deus. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não vivam preocupados. A versão como está aí, a NVT, nova versão transformadora. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, façam o quê? Orem a Deus, pedindo o que vocês precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Olha o que Paulo diz. Você pode se preocupar ou você pode orar. Eles são antagônicos. Eles não andam de mãos dadas. Escolha você se preocupar mais e orar menos, ou você orar mais e se preocupar menos. Mas é claro que não há como você não se preocupar com nada. Mas não fique preocupado, não deixe a sua alma, como os egípcios, entrar em desespero pela madrugada. O que você faz? Qual é a fórmula da paz, do shalom de Deus? Número 1, ore a Deus. Depois você faz o quê? Em oração, entrega a Deus e tudo o que você precisa. E quando sair de lá, você limpa os joelhos e levanta já agradecendo por tudo que Ele já fez pela fé. Aí você levanta. Quando você fizer isso, verso 17, olha o que vai acontecer. Então vocês experimentarão a paz de Deus. Esta paz que não encontramos por aí, porque esta paz é uma paz que excede qualquer entendimento. A mente humana explode ao vislumbrá-la em momentos que seria impossível ter paz. E esta paz guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A fórmula da paz, shalom de Deus, número 1, não se preocupe. Número 2, ore, mais do que se preocupe. Entregando a Deus o que você precisa, levando Ele o que precisa. 3, agradeça por aquilo que Ele já fez pela fé com as suas petições. E com a promessa dessa decisão e comportamento, você receberá uma paz inexplicável. Como mais inexplicável? No seu trabalho, todos estão em pânico e você está em paz. Na sua família, todos estão em pânico e você está em paz. Na sua rua, mediante noticiários, todos estão em pânico e você está em paz. Você ora a Deus, fala sobre o que você precisa, levanta e diz assim, Deus, eu te dou graças, porque eu sei que o Senhor me conhece. Eu sei que o Senhor tem melhor para mim. Eu sei que o Senhor cuida de mim. Então, Deus, não vou ficar preocupado com o que está acontecendo, mas vou confiar no Senhor. Lembrando Isaías 32, 16, 17. Esta paz trará sobre vocês tranquilidade e confiança. A promessa do shalom de Deus, esta paz inexplicável. É por isso que Jesus pode estar em um barco, em uma tempestade, enquanto todos estão desesperados. O que Cristo faz? Dorme. Mestre, mestre, o Senhor não vê que estamos padecendo, que o barco vai afundar, o Senhor não nos ama, o Senhor não quer nosso bem, o Senhor não está conosco, mestre, por que dormes? Levanta, os ensina e diz, homens de pequena fé. Cristo consegue dormir e descansar em meio à tempestade. E nesta noite eu quero, ao final, orar, crendo que esta palavra de Deus aberta nos dará esta paz e shalom de Deus para que nós possamos descansar em tempo de tempestade de crise. Qual é o propósito da shalom de Deus? Qual é o propósito desta paz que excede todo entendimento? A fórmula é, não se preocupe, ore pedindo e agradeça. A promessa dessa ação é, receba uma paz inexplicável. Para que essa paz inexplicável? Qual é o seu propósito? Final do verso 7. Então esta paz guardará o seu coração e protegerá a sua mente. A paz de Deus que guarda o nosso coração das emoções, do sentimento e do medo. Porque este amor de Deus, esta paz, shalom de Deus, lança fora todo medo.
Não há medo no coração guardado por esta paz inexplicável. A mente, ela é protegida, o coração guardado é a mente protegida para pensamentos de desistência, para pensamentos de abandono, para pensamentos talvez até de suicídio, para pensamentos de abandonar a família, largar o casamento, sair da igreja, ataques malignos da mente, mente protegida, guardada em Deus, coração guardado em mente protegida. A Shalom de Deus guarda o seu coração e protege a sua mente. Essa Shalom que precisamos pedir e rogar a Deus. Em tempo de crise, em tempo de pânico, que possamos assim viver com esta Shalom e esta paz de Deus. O meu povo, vai dizer o profeta em Isaías, o meu povo não precisará morrer para viver em paz, porque o meu povo viverá em lugares de descanso. Qual é o lugar de descanso que você precisa hoje? E mais uma vez digo, não é como lá em casa, um sofá com belos abajures e peixes nadando. Pastor, o meu lugar de descanso hoje é a minha alma, preciso encontrar descanso para a minha alma. As minhas emoções estão em descontrole. Pastor, meu lugar de descanso que eu preciso hoje nas minhas relações, no meu casamento, nas minhas amizades, na minha família. Pastor, preciso hoje de um lugar de descanso nas minhas finanças. Não consigo descansar e dormir diante da realidade que estamos vivendo lá em casa. Qual é o seu lugar de descanso? Eu quero terminar, enquanto o pessoal Elias pode subir. Quando falamos sobre descanso, falamos sobre criança, com a brincadeira que fizemos. Quando as crianças estão correndo para lá e para cá, e há uma inquietude no ambiente, e todos estão atônicos com corre-corre, barulho, derrama copo de suco, espalha brinquedo, aquela loucura de quem tem criança em casa. Aí você, quando quer um tempo de sossego, você fala assim, criança, por favor, para um pouquinho, senta aqui um pouquinho, senta. É por isso que hoje os pais dão muito celular para as crianças. Diga assim, pai, não enfurna o seu filho com a cara na tela, pai. Mas pastor, se não fizerem, não tem sossego. Meu filho aqui, ó, aqui vê o, como é que é o Baby Shark aqui, o tubarão aqui, vai assistir isso aqui, vai ver alguma coisa aqui. Senta aqui. Porque o ato de sentar nos traz uma ideia de descanso. Estamos como adultos, para lá e para cá, ansiosos, pensativos, reflexivos, preocupados. E alguém fala assim, rapaz, calma. Aí o que dizemos, qual conselho que damos? Senta um pouquinho. Senta um pouquinho. Tem uma pessoa idosa na fila do banco, ou em algum lugar, e alguém procura a gente, ou no ônibus, um lugar para o idoso sentar, porque sentar nos traz uma ideia de, diga assim comigo, descanso. Sentar nos traz uma ideia de descanso. Vou sentar, vou descansar um pouco. Ai, minhas pernas, vou sentar um pouco. Refletindo sobre isso, eu fiz uma pesquisa sobre o tabernáculo de Deus, que é o tabernáculo que Deus levanta Moisés com o seu povo pós-Egito, seu povo no deserto, a caminho da terra prometida. Então Deus chama Moisés e fala assim, Moisés, prepara um lugar com o meu povo, para que eu possa habitar no meio deles. E Deus dá assim, à risca, os detalhes. Faça isso com esse tecido, chame os artesãos, e você prepara então um lugar para o sacrifício. Prepare a propiciação, prepare uma mesa para os pães, prepare uma mesa para os candelabros e faça um outro lugar onde a arca vai estar presente. Eu vou estar com vocês ali, que haja perdão de pecados com sacrifícios de animais. Deus dá assim, nos mínimos detalhes, cada item, cada móvel do tabernáculo. Eu pesquisei, e sabe qual o item que eu não encontrei no tabernáculo? Uma cadeira. Não tem cadeira no tabernáculo. Não havia lugar para o sacerdote descansar. Porque o trabalho do sacerdote pelo povo era constante. Sacrifícios, orações, não havia descanso. Dia e noite o sacerdote oferecia a Deus sacrifícios pelo povo. Isso se prossegue por muito tempo, até que vem Jesus Cristo. Jesus então vai à cruz do Calvário. Ele faz o seu trabalho por nós aqui na terra. E ele é levantado, não coroado por enquanto, mas em uma cruz do Calvário. E lá, pregado, rasgado, sangrando, no último suspiro, uma das coisas que ele diz é, está consumado. O trabalho foi feito.
o trabalho do sacerdócio, o sumo sacerdote que perdoa os pecados, foi feito. Aí você olha Apocalipse. Aonde Cristo está nesse momento agora? De que jeito Ele está? Ele está assentado em um alto e sublime trono, à destra do Pai, porque o trabalho já foi feito. Não há nem mais nenhum trabalho para fazer pela nossa salvação e pelos nossos pecados. É pela fé na cruz de Cristo que somos salvos. E somos feitos família e povo de Deus. Cristo agora está assentado e sobre nós derrama a sua paz. Então por que viver ansiosos? Por que viver desesperados? Se Cristo na cruz do Calvário já pagou o preço por nós e quer que o seu povo tenha paz, descanse. Se assente nessa noite não numa cadeira física, mas se assente na graça de Deus. Se assente na confiança e tranquilidade da promessa da palavra de Deus para o seu povo. Pastor, minha família, descanse em Deus. Pastor, as minhas relações, descanse em Deus. Hoje vamos orar para que esse shalom de Deus alcance o seu coração e a sua mente, porque essa paz inexplicável guardará o seu coração e protegerá a sua mente. Vamos orar, fique em pé comigo nesta noite, em nome de Jesus.